Vamos fazer um paralelo entre geradores e receptores. Bom, um gerador ele fornece energia para o circuito elétrico. Já um receptor ele consome a energia fornecida pelo gerador. Um gerador, ao ser atravessado pela corrente elétrica, a corrente elétrica vai do potencial mais baixo, que é do negativo, para o potencial mais alto, que é o positivo. Um receptor não, a corrente elétrica ao atravessar um receptor, ele vai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Ou seja, no receptor, a corrente elétrica vai sofrer queda de potencial. No gerador, a corrente elétrica vai sofrer uma elevação de potencial. Ou seja, as cargas elétricas vai ganhar energia ao atravessar um gerador e vai perder energia ao atravessar o receptor. Então, na representação gráfica do gerador e do receptor, o que diferencia um do outro é o sentido da corrente elétrica, que no gerador a corrente elétrica vai do potencial mais baixo para o potencial mais baixo, ele vai aumentar de potencial. As cargas vão ganhar energia. Lembrando que a energia de uma carga é a carga vezes o potencial. No receptor, a corrente elétrica vai perder energia. A DDP nos terminais de um gerador, a DDP-U, é um valor, é a queda de potencial, é a elevação de potencial nos terminais do gerador. Já num receptor, a DDP-U corresponde à queda de potencial no receptor. A DDP nos terminais do gerador nos dá a equação do gerador. U, que é igual a força eletromotriz, que é a elevação de potencial interna, menos resistência interna vezes a corrente elétrica que atravessa o gerador. Esse R vezes I é a queda de potencial que a corrente elétrica sofre internamente no gerador devido à perda de energia por efeito Joule. No receptor, a equação do receptor, que é a DDP nos terminais do receptor, é igual à soma da queda de potencial na força contra-eletromotriz com a queda de potencial na resistência interna. A curva característica de um gerador é essa função decrescente. Ela corta o eixo das ordenadas no ponto correspondente à força eletromotriz e corta o eixo das abscissas no ponto cuja corrente é a corrente de curto-circuito. Ou seja, quando a TP nos terminais do gerador é zero, a corrente ali é a corrente de curto-circuito. Então, esse ICC, que é a corrente de curto-circuito, é a força eletromotriz sobre a resistência interna do gerador. A curva característica de um receptor é uma função crescente que corta o eixo das ordenadas na força contra-eletromotriz. A inclinação dessa reta nos dá a resistência interna do receptor. O rendimento de um gerador é igual a DDP sobre a força eletromotriz. Essa DDP aqui corresponde à potência útil. E essa força contra eletromotriz vai corresponder à potência gerada internamente no gerador, que seria E vezes I. Seria U vezes I, que é a potência útil, sobre E vezes I, que é a potência total gerada internamente no gerador. O rendimento de um receptor é a potência útil, que é igual a
força contra eletromotriz vezes I, que é a energia útil que foi utilizada para fazer o gerador funcionar, sobre a potência total que ele recebeu, que é U vezes I. Cancela o I, você fica L' sobre U. Vamos lembrar da lei de Ohm-Paulé. A lei de Ohm-Paulé é muito simples. Ela diz o seguinte, que a elevação de potencial fornecida pela força eletromotriz é igual à queda de potencial na resistência equivalente, ou seja, mais a queda de potencial na resistência interna. Queda de potencial na resistência equivalente é resistência equivalente vezes I. Queda de potencial na resistência interna é R vezes I. Ela também pode ser escrita assim, ó. O I é igual à elevação de potencial na força eletromotriz sobre resistência equivalente do circuito mais a resistência interna do gerador. Essa lei de Ohm-Paulé nos permite calcular a corrente elétrica do circuito. Lei de Ohm-Paulé generalizada. Bom, considerando um circuito simples, o gerador ele fornece a energia elétrica ao circuito e os outros dispositivos absorvem energia. E pela conservação da energia, a energia fornecida é igual à energia consumida. Isso quer dizer, também pode ser escrito da seguinte forma, que o somatório das elevações de potencial, na força eletromotriz é igual ao somatório das quedas de potencial nas forças contra-eletromotrizes com o somatório das quedas de potencial nas resistências do circuito. Rearrumando essa expressão, eu posso escrever assim: somatório das forças eletromotrizes, que é a elevação de potencial, menos somatório das forças contra-eletromotrizes, que é a queda de potencial, é igual a somatório das resistências vezes a corrente. E que eu posso escrever da seguinte forma: I é igual, eu vou passar aqui esse somatório de R, vai passar para dividir somatório de E menos somatório de E'. Pronto. Essa é a lei de Ohm-Paulé de forma generalizada, que resolve circuitos simples. Resolver um circuito é basicamente você determinar a corrente elétrica do circuito. Então, eu consigo determinar essa corrente elétrica do circuito, que é a mesma que vai passar em todos os elementos do circuito. Vamos resolver esse exercício. Para o circuito da figura ao lado, determine o sentido e intensidade da corrente elétrica. Bom, a elevação de potencial tem que ser sempre maior. A elevação de potencial na força eletromotriz tem que ser sempre maior do que a queda de potencial na força contra-eletromotriz.
E lembrando que a corrente elétrica num gerador vai do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Então vamos testar aqui um sentido. Se o sentido for anti-horário, sentido da corrente elétrica, então ele vai sofrer uma queda de potencial aqui de 50 volts. Está indo do mais para o menos. Quando passar aqui nesse outro, vai sofrer nesse outro bipolo, vai sofrer uma elevação de potencial de 30 volts. Não pode. A queda de potencial não pode ser menor do que a elevação. Então, tem que ser sempre o mais alto potencial para o mais baixo potencial. Então, o sentido não é esse. O sentido da corrente elétrica é esse sentido horário. Ou seja, a corrente elétrica aqui, ó, ela vai sofrer uma elevação de potencial aqui de 50 volts e uma queda de potencial aqui de 30 volts. Então, o sentido é o sentido horário. Agora vamos determinar a intensidade dessa corrente elétrica aí do circuito. Nós vimos da lei de Ohm-Paulé generalizada, I igual o somatório dos E's menos o somatório dos E' sobre somatório dos R's. Então vamos lá. Então I igual, só tem uma força eletromotriz que é 50. Só tem uma força contra-eletromotriz que é 30. Agora o somatório das resistências. 3 mais 2, 5 mais 5, 10. Então a corrente é 50 menos 30, 20 sobre 10 igual a 2 amperes. É a corrente desse circuito. Então, ó, lembrando, ó, o somatório dos S tem que ser sempre maior do que o somatório dos E'. Então é esse cuidado que nós temos que ter na hora de... Vamos ver mais um exercício. Ele também quer que determine o sentido da corrente elétrica e a intensidade da corrente elétrica. Ó, se eu adotar aqui o sentido horário da corrente elétrica, esse 50 volts é um gerador, que vai do menor para o maior. E esse de 30 volts também é um gerador, que a corrente está indo do menor para o maior. Então o sentido é anti-horário. Eu não posso ter um circuito onde ninguém gera energia. Então aqui também o sentido da corrente elétrica é horário. Ok? E a intensidade da corrente elétrica, mesma coisa. Somatório dos E's menos somatório dos E' sobre somatório dos R's. Lembrando que é um circuito simples. Bom, os dois são geradores. Então é 50 mais 30. Não tem receptores aqui, não tem força contra-eletromotriz. Ok? Somatório dos R's, as resistências são 3 mais 2 mais 5, 10 ohms.
Então a corrente é 50 mais 30, 80, sobre 10, que é igual a 8 amperes. Mais um exercício. Para o circuito da figura abaixo, determine o sentido e a intensidade da corrente elétrica. Bom, vamos escolher um sentido aleatoriamente. Eu vou escolher esse sentido aqui, esse sentido horário para a corrente elétrica aí. E vou verificar cada um desses bipolos aqui, se eles são geradores ou receptores. Para esse sentido que eu escolhi aqui, a corrente elétrica nesse bipolo de 10 volts está indo do menor para o maior potencial. Então, ele é um gerador. Para esse outro bipolo de 14 volts, a corrente elétrica também está indo do menor para o maior potencial. Então, também ele é um gerador. Para esse bipolo de 5 volts, a corrente elétrica está indo do maior para o menor potencial. Então, ele é um receptor. Para esse outro aqui, bipolo de 3 volts, está indo do maior para o menor potencial, também é um receptor. Então, o somatório dos geradores, ou seja, das forças eletromotrizes, igual 10 mais 14, que é igual a 24 volts. Agora, o somatório das forças contra a eletromotriz é igual, eu tenho essa daqui de 5 volts, tenho essa daqui de 3 volts, então, igual a 5 mais 3, igual a 8 volts. Agora, o somatório das resistências. Tenho 2 mais 1 mais 1 mais 3 mais 0,5 mais 0,5, que é igual 2 em 1, 3, em 1, 4, 4 e 3, 7, 7 mais 0, 7,5, 8. Então, o somatório dos R's é igual a 8 ohms. Então, vou usar a lei de Pauli generalizada. E somatório dos E's mais somatório dos E' sobre somatório dos R's. Então, I igual somatório dos E's, 24 volts, mais somatório dos E', opa, desculpe, menos, que é 8 volts, sobre somatório dos R's, que também deu 8 volts. Então, I, 24 menos 8, 16, sobre 8, igual a 2 amperes. Então, esse é o valor da corrente do circuito. E o sentido, nós vimos aí que o sentido é o sentido horário.